Alguns dos principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tomaram medidas importantes diante da escalada de jogadores suspeitos de envolvimento com quadrilhas que obtinham ganhos financeiros em sites de apostas. Deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, MPGol, a Operação Penalidade Máxima tornou réus 16 pessoas. A apuração indica fraudes em 13 partidas, 8 do Brasileirão 2022, 1 da Série B 2022 e 4 de campeonatos estaduais de 2023. Os casos analisados envolvem apostas não apenas de resultados, mas também de pontos particulares da partida, como cartões amarelos e vermelhos, além de pênaltis. A seguir, o Correio lista quem são os 6 boleiros afastados pelos clubes até o momento. Apesar de citados em conversas de apostadores, alguns atletas não são, necessariamente, tratados como investigados ou suspeitos na apuração do MPGol. O primeiro jogador a ser escanteado por clube diante do escândalo foi Eduardo Bauerman, na última terça-feira, 9/5. O zagueiro do Santos está impossibilitado de defender o Peixe no Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Ele teria envolvimento direto com manipulações em 2 partidas. Em 5 de novembro de 2022, teria recebido R$50 mil adiantado para tomar um cartão amarelo na partida contra o Avaí. O fato não aconteceu. 5 dias depois, contra o Botafogo, se comprometeu com os aliciadores a levar um cartão vermelho. Novamente, sem sucesso com a bola rolando. A advertência veio após o apito final, por reclamação excessiva. Isso, porém, é desconsiderado por parte das casas de apostas. Bauer manteve o celular apreendido e mensagens com um dos manipuladores foi interceptada. O BEC feriu o artigo 41(c) do Estatuto do Torcedor, com pena que varia de reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. O Fluminense seguiu o mesmo caminho que o Santos e afastou preventivamente o zagueiro Vitor Mendes na madrugada desta quarta-feira, 10/5. O nome do defensor não consta na denúncia Ministério Público à Justiça, mas é citado nas conversas analisadas pela investigação. O envolvimento dele seria com a camisa do Juventude, quando tomou um cartão amarelo contra o Fortaleza, em 17 de setembro de 2022. Para isso, teria obtido a vantagem indevida de R$35 mil. Emprestado pelo Ceará ao Cruzeiro, o meio-campista Richard também é alvo e sentiu na pele o peso do suposto envolvimento no escândalo das apostas. Vivendo novos tempos sob a direção de Ronaldo Fenômeno, a Raposa comunicou o afastamento do jogador de 29 anos na manhã desta quarta-feira, 10/5. Embora não tenha o nome dele não conste na denúncia do MPGol. Assim como Vitor Mendes, Richard é observado de perto por levar cartão amarelo na partida contra o Cuiabá, em 16 de outubro. Ele teria lucrado R$40 mil com a ação. O lateral esquerdo Pedrinho, do Atlético PR, não é oficialmente investigado, mas está fora dos planos do clube neste período. Também é possível observar a presença do nome do atleta nas conversas apuradas. Assim como os acompanheiros, foi aliciado para tomar um cartão amarelo na partida contra o Cuiabá, também pelo Brasileirão 2022. O Furacão ressaltou, nesta quarta-feira, que Pedrinho ficará fora de ação até que os fatos sejam esclarecidos. Ele seria um dos titulares na partida contra o Internacional, às 19 horas, no estádio Beira-Rio. Horas após o comunicado sobre Pedrinho, o rubro-negro paranaense comunicou o afastamento do equatoriano Bryan Garcia. O meio-campista tem o nome disponível em uma das planilhas dos manipuladores, divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e analisada pelo Ministério Público de Goiás. Ele estava concentrado com o elenco para o compromisso em Porto Alegre, mas foi dispensado. Outro jogador citado nas investigações da Operação Penalidade Máxima a ser afastado foi o lateral direito Nino Paraíba, atualmente no América Mineiro.
Em 2022, o jogador vestia a camisa do Ceará e foi citado em um dos prints de conversas entre os manipuladores. A partida citada foi contra o Cuiabá, onde o camisa 2, de fato, recebeu um cartão amarelo após falta forte. Em nota, o Coelho garantiu atenção nos desdobramentos das investigações. Camisa 11 do Coritiba, Aleph Manga vive a mesma situação de outros colegados por ter sido citado em conversas de manipuladores de resultados. As mensagens tratam de uma aposta múltipla realizada em setembro de 2022. A assessoria de imprensa do jogador negou qualquer envolvimento dele com esquemas de adulteramento de apostas. Ele, inclusive, colocou a conta bancária à disposição da diretoria do Coxa e, inicialmente, fica fora apenas do jogo contra o Vasco, na quinta-feira, 11/5. Na mesma decisão de Aleph Manga, o Coritiba também afastou dos trabalhos com o elenco meio-campista uruguaio Jesus Trindade. Assim como o atacante, a decisão é preventiva e vale apenas para o jogo contra o Vasco, na quinta-feira, 11/5. O jogador foi citado em uma conversa entre a quadrilha adulteradora de resultado. Os posicionamentos rigorosos dos clubes não se restringem à Série A do Campeonato Brasileiro. Também houve afastamento na terceira divisão nacional. O volante Fernando Neto, do São Bernardo, está fora das atividades do clube paulista por conta do suposto envolvimento no esquema quando atuava pelo Operário PR. Ele teria aceitado a oferta de R$ 500 mil para ser expulso na partida contra o Sport, em 20 de outubro de 2022, pela Série B. Fernando Neto teria recebido R$ 40 mil antes da partida, mas, como não cumpriu o acordo com os aliciadores, não obteve o complemento do valor. Assim como Eduardo Bauerman, o volante é um dos 7 investigados pela Operação Penalidade Máxima.